Nos vídeos anteriores, nós vimos que o motivo religioso básico da natureza e da liberdade provocou uma ruptura na estrutura do pensamento. Até o medievo era comum e absolutamente normal pensar no imanente interagindo com o transcendente e vice-versa. A partir da emergência do motivo religioso básico da natureza e da liberdade, isso se rompeu e o pensamento passou a ficar restrito basicamente ao imanente. O transcendente, especialmente a ideia cristã de um Deus absoluto, criador e sustentador de todas as coisas, foi definitivamente banida daquilo que passou a ser considerado como forma válida de se pensar. A ideia de Deus, embora muitas vezes não completamente extinta, foi colocada na periferia do pensamento humano, relegada à gaveta das superstições, das crenças pessoais, mas que não passam pelo crivo da ciência naturalista prevalente em nossos dias. E nessa perspectiva, talvez aquele que melhor traduziu essa forma de pensar o mundo tenha sido o prussiano Immanuel Kant. Mas antes de chegarmos nas ideias deste grande pensador, vejamos um pouco do contexto histórico em que ele viveu, começando da transição ali do Renascimento até o Iluminismo, que vai ser a época em que Kant realmente vai viver e desenvolver as suas ideias. Muito bem, nessa transição nós notamos que os séculos XIV e XV foram marcados pelo Renascimento, período de crescente incentivo a se deixar de lado o transcendente e fixar as bases do pensamento no mundo imanente. Repare que é no Renascimento que está a semente que vai germinar de uma forma absolutamente vigorosa no chamado Iluminismo. Aliás, os próprios termos Renascimento e Iluminismo são uma expressão do motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Renascimento. Renascimento de quê? Renascimento do homem pensando nele mesmo, liberto da ideia de um Deus criador e sustentador que está ali olhando tudo o que ele faz. E iluminismo, por quê? Porque é a era das luzes, a era em que a humanidade se liberta da concepção de Deus e agora o homem tem a sua própria mente como um único e necessário instrumento para entender a realidade. Veja como isso é a perfeita tradução da ideia central do motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Então não é de se estranhar que os próprios termos renascimento e iluminismo reflitam essa cosmovisão na qual o transcendente é completamente separado do imanente, no qual há uma separação entre fé e razão, e não aquela união marcada pela ideia de distinção lá de Tomás de Aquino. Então veja, isso é muito importante você reparar. Os próprios termos que são utilizados refletem a maneira de se ver o mundo ao nosso redor. E aí, no caso específico do Renascimento e do Iluminismo, refletem esse motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Pois bem, o século XVI ficou marcado pela Reforma Protestante e sua tentativa de reavivar o pensamento centrado na revelação de Deus. Ou seja, os reformadores protestantes tentaram fazer uma volta para a ideia de Deus, mas não mostrando a fé como algo irracional, e sim mostrando que a fé é um aspecto da racionalidade humana, que a ligação ao transcendente não significa uma irracionalidade. Isso é muito interessante. Se você pegar um livro que é muito conhecido de um professor e psicólogo norte-americano chamado Robert Cialdini, esse livro se chama A Arte da Persuasão. E lá num dos capítulos desse livro, Cialdini aborda questões como, por exemplo, uma pesquisa que ele cita em que pouco mais de 30% dos americanos declaram concordar com os princípios da teoria da evolução, que começa lá com Darwin. E o Cialdini vai falando que isso é uma irracionalidade, que as pessoas têm fé em coisas supersticiosas. Ou seja, se você lê o livro do Cialdini, você percebe que ele também é um pensador desses tempos de natureza e liberdade, porque para ele
A fé no transcendente é irracional, é coisa de supersticiosos, é coisa de pessoas que não estudam. Inclusive, ele chega a declarar isso. Olha, se os americanos estudassem mais, eles seriam convencidos pelo argumento da evolução. Então, essa é a concepção típica dessa mentalidade da natureza da liberdade. E voltando agora lá para o século XVI, os reformadores protestantes tentaram voltar com a ideia do transcendente, não como uma irracionalidade, mas como uma forma orgânica também de se pensar, ou seja, a voltar àquela articulação entre o imanente e o transcendente que sempre fez parte da cosmovisão da humanidade, com as suas variações, como nós temos visto ao longo desses vídeos. Então, desde a antiguidade, não havia esse problema de imanente e transcendente interagindo. Isso começa a ser um problema no Renascimento e se torna um problema, de fato, a partir do Iluminismo. Então, mais uma vez, os reformadores protestantes tentaram solucionar isso, e com um sucesso razoavelmente limitado, diga-se de passagem. O século XVII retomou muito dos princípios renascentistas, inaugurando a Era da Razão. Ou seja, apesar do esforço dos reformadores protestantes, o século seguinte já radicaliza essa ideia da separação entre imanente e transcendente e enfatiza fortemente a ideia da racionalidade como um meio pelo qual nós descobrimos o mundo ao nosso redor. Agora veja, não é uma racionalidade que interage com o transcendente, ou seja, não é a ideia de que a fé também é racional, mas sim aquela coisa bem do tipo do Spinoza, como nós vimos. Aquilo que pertence à fé e o pensamento do transcendente são paixões negativas, são superstições. E outra coisa é a racionalidade, ou seja, a racionalidade é tudo aquilo que vem acompanhado de comprovações empíricas. Você pode ver e observar e, portanto, aquilo ali é racional. Então, o século XVII, essa era da razão, vai muito para esse lado de racionalidade vinculada às evidências, vinculadas a uma lógica puramente imanente das coisas. E o século XVIII reforçou parte significativa desses princípios por meio de um movimento denominado Iluminismo. E esse movimento concentrou-se inicialmente em 3 países europeus, que são a Alemanha, a França e a Inglaterra. Agora, sua influência espalhou-se rapidamente pela Europa e além da Europa, inclusive chegando ao Brasil. Mas nós podemos dizer que o iluminismo não foi um movimento monolítico, porque diversas teorias circulavam pela sociedade europeia. E isso que a gente chama de iluminismo tinha uma lógica de funcionamento geral, e ali dentro você tinha várias teorias seguindo essa lógica geral. E, além disso, nem sempre o iluminismo foi representado por eventos pacíficos, e a Revolução Francesa é um desses exemplos. Essa ideia que a era das luzes agora o homem está completamente liberto da ideia de Deus e encontrou a paz por meio desse conhecimento racional, liberto do transcendente, liberto do Deus bíblico. A Revolução Francesa está aí para falar que, bom, não foi bem assim, não foi tão pacífico assim. Essa racionalidade levou, inclusive, a banho de sangue na França. E um dos aspectos do iluminismo que vai ser mais destacado é o chamado método analítico, que é um aspecto epistemológico era compartilhado entre as diversas teorias iluministas, que é exatamente esse método, que nasceu e se consolidou nas ciências naturais, ou seja, na biologia, na química e na física. E parte expressiva dos pensadores do século XVIII ainda era profundamente influenciada pelos racionalistas do século anterior. Ou seja, é aquilo que eu já falei nas aulas anteriores. As ideias, uma vez que elas emergem, passam a ser compartilhadas ali pelo grupo, elas não desaparecem, elas continuam ali e com o tempo elas vão se reinventando, elas vão se apresentando sobre novas formas. Então, o fato de nós falarmos que o racionalismo do século XVII entrou em decadência, e realmente entrou, não significa que ele desapareceu. Ele tem os seus ecos nos séculos seguintes, e o século XVIII é uma prova disso.
esses pensadores da Era das Luzes, do Iluminismo, vão ser influenciados, sim, pelo o racionalismo do século XVII. E por isso eles também procuravam aplicar métodos das ciências naturais às sociais. É aquela ideia de entender o comportamento humano, por exemplo, a partir da ótica das ciências naturais. Afinal de contas, é uma ciência naturalista. E, epistemologicamente, o método analítico buscava o conhecimento por meio da lógica dos fatos, ou seja, explicar a realidade por meio da análise de evidências empíricas. Essas evidências é que dariam essa lógica dos fatos. E, dessa forma, muitos pensadores iluministas destacaram a filosofia e suas áreas como fontes autoritativas de conhecimento. Então, olha só. A filosofia, que desde a antiguidade se destinava a pensar as grandes ideias, e nessa forma de pensar, ela via a articulação entre imanente como transcendente, como algo absolutamente natural, agora no Iluminismo, a filosofia vai ser cooptada pela essa nova forma de pensar para ser um instrumento de validação daquela forma de pensamento. E ao fazer isso daí, esse movimento iluminista vai contrapor a filosofia ao cristianismo. E aí o iluminismo vai ser um período de intenso entusiasmo pelo conhecimento em que a mente humana poderia obter. É aquele deslumbramento, a mente é praticamente ilimitada. A mente ela tem capacidade quase que infinita de descobrir as leis, as regularidades deste mundo imanente. E, ao mesmo tempo, o iluminismo marcou uma tensão severa entre filosofia e cristianismo. Para muitos pensadores, as crenças cristãs criavam uma barreira para o progresso do conhecimento, porque elas eram vistas como superstições, como coisas rústicas, como coisas que não têm validade. É um conhecimento falso e injustificado. Portanto, o cristianismo tinha que ser banido de vez da esfera do debate, vamos dizer, científico, ali daquele mundo iluminista, daquele mundo que descobria que a razão humana era suficiente para descobrir tudo o que se precisava descobrir. A ideia de Deus, a concepção de um Deus criador e sustentador de todas as coisas não se encaixava nessa cosmovisão profundamente alicerçada no motivo religioso básico da natureza e da liberdade. E, ao mesmo tempo, muitos pensadores iluministas sabiam que o racionalismo do século XVII trazia mais problemas do que soluções. Por isso, eles começaram a desenvolver uma religião natural como alternativa às religiões institucionalizadas em geral e ao cristianismo em particular. E essa religião natural tinha como fundamento pístico, ou seja, fundamento de fé, a racionalidade, que era tida como uma fonte autoritativa do conhecimento. Concomitantemente à rejeição da ideia cristã de Deus, esse elemento pístico levou à formulação de uma doutrina denominada como teísmo, que afirmava que Deus criou tudo o que existe, mas, a partir desse ato, deixou de interferir na sua criação. As leis naturais, também criadas por Deus, é que mantêm a ordem da natureza, ou seja, o que se chama de lei natural. Essa ideia teísta vai tratar a criação de Deus, do Deus cristão, dentro da doutrina cristã, como um sistema fechado, ou seja, veja que o iluminismo não é necessariamente ateu. Ele vai admitir a ideia de Deus, mas é preciso tirar Deus do mundo imanente, porque a ideia de Deus no mundo imanente se contrapõe a essa concepção da racionalidade humana como aquilo que é o fundamento dessa religião natural, dessa maneira naturalista de se ver o mundo. Então Deus precisa ser tirado, mas sem necessariamente ser negado, ter sua existência negada. Olha que interessante essa maneira de raciocinar. Então, como é que se resolve isso daí em termos lógicos, em termos filosóficos? Olha, com uma ideia de uma criação de Deus, vamos admitir que tudo que foi criado vem desse Deus bíblico, Deus criador e sustentador, mas é uma criação como um sistema fechado, ou seja, Deus cria,
e junto com tudo que ele criou, vem também as leis naturais que regem essa criação, e esse sistema se fecha no sentido de que ele passa a ser autônomo em relação a Deus. Deus apenas observa a sua criação, ele não interfere mais nessa criação. É tudo ali pronto com as leis naturais que ele criou, e agora essa criação é autossustentável, é autogovernável. As próprias criaturas governam a criação. Então, aí no caso do ser humano, é a racionalidade humana que vai dar sentido a essa criação. A ideia de Deus já não é mais necessária. Percebe como o iluminismo não é necessariamente ateísta, mas ele necessariamente repele qualquer ideia de um Deus criador e sustentador de todas as coisas. E por sustentador, aquela ideia do Deus que continua interferindo na sua criação, ou melhor dizendo, continua governando a sua criação. Então, essa ideia é abolida aí no pensamento iluminista. Então, é nesse conturbado cenário que dois pensadores desenvolverão seus trabalhos: o prussiano Immanuel Kant e o francês Augusto Comte. E nós falaremos sobre esses dois, e esse vídeo é dedicado a Kant, e o próximo você verá algumas ideias do Augusto Comte, que vai ser o pai do positivismo lógico, que é uma corrente de pensamento que tem grande influência, inclusive no Brasil. Tanto que o lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, é um lema dos positivistas lógicos. Mas aí fica para o próximo vídeo você entender o pensamento de Augusto Comte. Vamos então para o prussiano Immanuel Kant. Esse pensador que eu diria que é o que traduziu melhor os princípios do motivo religioso básico da natureza e da liberdade, essa ideia de separação entre fé e razão, da razão como completamente autônoma à ideia de um Deus criador e sustentador de todas as coisas. E vamos ver aqui rapidamente alguns pontos da biografia de Kant. Ele nasceu em Königsberg, na Prússia, em 1724 e morreu na mesma cidade em 1808. Na verdade, Kant jamais saiu da sua cidade. Ele era aquela pessoa que passou a vida inteira ali, morando ali, trabalhando ali, estudando ali, nunca saiu de Königsberg. Graduou-se em filosofia, física e matemática pela Universidade da cidade, começando a atuar como professor de ciências naturais. E em 1770 foi nomeado professor catedrático da universidade. Então veja aí, toda a carreira dele acadêmica desenvolvida em Königsberg. Então ele nunca saiu, nunca vivenciou outras partes do mundo, nem nada. E toda a obra dele foi desenvolvida ali sem nunca ter saído da cidade. Apesar disso, a influência de Kant na filosofia é gigantesca. A obra dele pode ser encontrada na filosofia analítica, no marxismo, no relativismo, no pluralismo, no pragmatismo, na fenomenologia, no existencialismo, no positivismo lógico, olha o Comte entrando aí, e no idealismo. E a obra central dele vai ser A Crítica à Razão Pura. Um livro difícil, mesmo aqueles que se dedicam a estudar a obra de Kant admitem que não apenas A Crítica da Razão Pura, mas todos os seus livros são muitas vezes ambíguos, ininteligíveis, muitas vezes o raciocínio é difícil de entender e as pessoas, aqueles kantianos mais honestos, admitem que há coisas ali que eles não entendem. Mas o objetivo desse vídeo aqui é dar a você um norte desse complexo pensamento de Immanuel Kant, esse filósofo e grande pensador que foi a melhor tradução desse motivo religioso básico da natureza da liberdade. Então vamos começar a entender rapidamente as bases do pensamento kantiano, analisando a questão central na sua Crítica da Razão Pura, sua obra magna. E Kant escreveu essa obra ao longo de 10 anos como uma crítica à metafísica de outro grande pensador, que foi Leibniz. E essa metafísica de Leibniz afirmava que a mente poderia usar a razão pura para conhecer a verdade sobre entidades que, pela sua natureza, não estão submetidas à experiência. Entidades como, por exemplo, Deus, liberdade e imortalidade. Então veja bem, o raciocínio do Leibniz era o seguinte, olha, nós podemos usar a razão pura para conhecermos
sobre conceitos, sobre entidades que são bem abstratos e sobre o qual nós não vamos conseguir falar nada partindo apenas para a empiria. Olha como a ideia dos empiristas, lembra lá da aula de John Locke? Aparece aqui. John Locke vai falar, olha, a empiria vai nos dar a certificação que determinada crença é verdadeira e justificada. E o Leibniz vai falar, não, você pode usar a razão para acessar coisas que não vão ser, vamos dizer assim, testadas e validadas pela empiria. E Deus é uma entidade que cai nessa classificação, porque como que você vai ter uma demonstração empírica da existência de Deus? Como você vai ter uma demonstração empírica da ideia de liberdade, de imortalidade? Então, Leibniz falava, olha, mas nós podemos conhecer e dizer algo a respeito dessas entidades usando a razão pura. Só que Kant vai dizer o seguinte, a mente não tem essa capacidade. Então, ele vai afirmar que a metafísica de Leibniz era uma farsa. E ele vai também dizer que o problema da metafísica das ciências em geral é explicar como seus princípios podem ser necessários e universais ao mesmo tempo em que incluem o conhecimento do real. Então, isso daí é um ponto importantíssimo na ideia do Kant. E para Kant, se essas duas coisas ocorrerem, o pensador pode obter mais conhecimento do que está analiticamente contido no que ele já sabe. E aí é que vem a ideia da chamada transcendência em Kant. Transcendente aqui para Kant não é aquela ideia que nós vemos desde a antiguidade do sobrenatural, da ideia de Deus, ou no caso lá do motivo religioso básico da matéria e forma dos gregos antigos, né? A ideia de divindades impessoais e fluidas que depois migra para aquelas divindades que vão ter características culturais humanas, mas não é disso que Kant está falando por transcendência. Para ele, a transcendência é isso aqui, é você obter mais conhecimento do que está analiticamente contido naquilo que você já sabe. Então, com base nessa questão central que está lá na obra Crítica à Razão Pura, Kant se pergunta como é possível conhecer. E ele vai dizer, olha, que o conhecimento pode ser de dois tipos. O primeiro é o chamado conhecimento empírico, que é a posteriori, ou seja, aquele conhecimento que você adquire após a experiência sensível com determinada coisa. E esse conhecimento vai nos propiciar dados a partir dessa experiência sensível, ou seja, aquilo que nós aprendemos é fornecido por essa experiência sensível. É a partir da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, daquilo que nós experimentamos nesse mundo imanente. Então, esse é um tipo de conhecimento chamado de empírico ou a posteriori por Kant. E o outro tipo de conhecimento vai ser chamado de conhecimento puro, que vai ser um conhecimento a priorístico. É aquele conhecimento que vem antes da experiência sensível. Por causa disso, ele não depende dela. Por isso, ele é universal e necessário. Então, veja bem, é aquele conhecimento que não depende da experiência sensível. E, por isso, ele é universal e necessário. Veja que interessante isso daí em Kant. Se você vai estudar a obra de Kant, você tem que saber o que ele chama de conhecimento a posteriori e de conhecimento a priori, porque aí é uma forma de você começar a entender melhor o argumento dele na Crítica da Razão Pura. E aí vamos entender o que significa esse universal e necessário para Kant. Então nós dizemos o seguinte, em filosofia, uma coisa é universal quando ela compartilha uma característica, um atributo ou qualidade com outras, ou quando elas pertencem ao mesmo tipo. Então vamos fazer um exemplo aqui de universal. Uma mesa e um tronco de árvore podem ser marrons. Então a marronsidade, entre aspas aí, é um atributo universal da mesa e do tronco. Por quê? Porque eles compartilham esse atributo, essa qualidade entre si. Então, isso é que é a ideia do universal. Por outro lado, o necessário é a propriedade modal de uma proposição verdadeira que a impede de ser falsa e de uma proposição falsa que a impede de ser verdadeira. Então, vamos entender isso daí. Vamos supor que está ensolarado agora.
Se isso é verdadeiro, não se pode afirmar que não está ensolarado agora. Logo, a proposição é necessária. Então, o fato de estar ensolarado agora e isso sendo verdadeiro, isso impede que essa proposição está ensolarado agora seja falsa. Então, isso é que é universal e necessário. Então, Kant vai dizendo que esse conhecimento puro, ele é universal e necessário. Universal no sentido que ele é compartilhado por várias entidades do mundo imanente. E ele é necessário porque ele contém em si uma regularidade que o impede de ser simultaneamente verdadeiro e falso. Ou ele vai ser uma coisa, ou ele vai ser outra. Voltando a essa ideia dos conhecimentos em Kant, vamos entender melhor aquilo que ele chama de conhecimento empírico. Esse conceito em Kant foi fortemente influenciado pelo empirismo de David Hume. Nós já tivemos a aula aqui sobre David Hume. Se você não se lembra, recomendo que volte no vídeo sobre ele. Kant afirma que a empiria é aquilo que se forma a partir da relação entre o ser humano e a realidade percebida pelos seus sentidos. Então, nós temos exemplos de dados fornecidos por essa experiência sensível e que formam esse conhecimento empírico. Por exemplo, está chovendo, a parede é verde. Então, isso daí são coisas que vêm com o conhecimento a posteriori, que é o que Kant chama de conhecimento empírico. Por que a posteriori? Eu vou ter o conhecimento que está chovendo após ver a chuva. Eu vou ter o conhecimento de que a parede é verde após ver a parede verde. Então, por isso, esse conhecimento empírico é a posteriori. E agora, o conhecimento puro, ou seja, o conhecimento a priori, a priorístico em Kant, que vai ser aquele conhecimento universal e necessário. Bom, Kant, então, vai dizer que esse é o conhecimento universal e necessário, o que não quer dizer que ele desprezava o conhecimento empírico. É muito importante nós entendermos isso em Kant. Ele não está falando que o conhecimento empírico é irrelevante, que você não deve prestar atenção a ele. Não, ele está distinguindo os dois. Ele está fazendo aquilo que filosoficamente nós chamamos de crítica. No nosso mundo, crítica tem aquela conotação negativa. Crítica é falar mal de. Mas em filosofia e nos pensamentos mais elevados, quando você tem uma lógica de argumentação mais elaborada, você consegue pensar as grandes ideias de uma maneira mais coesa e coerente, crítica tem outra conotação. Crítica é delimitação do que as coisas são e do que elas não são. Então, Kant, quando ele faz uma crítica a Leibniz, por exemplo, ele não está falando mal de Leibniz. Ele está mostrando quais são os limites daquilo que ele acredita ser o pensamento de Leibniz e onde Leibniz, então, falhou ao usar esse pensamento. Isso é a crítica. Não tem nada a ver com agressão, com nervosismo, com difamação, nada disso. Criticar é estabelecer os limites de uma determinada coisa. Então, quando Kant fala do conhecimento empírico como conhecimento a posteriori e do conhecimento puro como o conhecimento a priorístico, universal e necessário, Kant não está falando que o empírico é pior do que o outro, mas ele simplesmente está estabelecendo uma crítica, ou seja, os limites do conhecimento empírico e contrastando isso com a transcendência que pode ser obtida a partir do conhecimento puro, que é a priorístico. É isso que ele está falando. Então, esse ponto é muito importante. Mas Kant afirmava que a experiência sensível que leva ao conhecimento empírico era insuficiente para uma pessoa formar juízos necessários e universais. Óbvio, porque para Kant, o necessário universal estava contido não no conhecimento empírico, mas no conhecimento puro. Logo, se você ficasse restrito ao conhecimento empírico, você jamais chegaria nos universais e necessários. Então, é uma decorrência lógica do pensamento. Vamos entender isso melhor com alguns exemplos de conhecimento puro. Começando por uma proposição. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Uma outra proposição que reflete esse conhecimento puro é qualquer valor multiplicado por zero é igual a zero. Essa é uma verdade matemática. E em Kant, então, isso vai ser
um conhecimento puro, porque ele é universal e necessário. Então, agora que você entendeu a distinção que Kant faz entre o conhecimento empírico e o conhecimento puro, entre o conhecimento a posteriori e o conhecimento a priori, vamos entender como eles se interrelacionam na obra do Kant. Kant elabora sua estética transcendental. E o objetivo é responder a seguinte questão: podemos conhecer as coisas, que no original em alemão chamada de Dinge, e pensar sobre elas? Então essa é a grande pergunta que Kant vai elaborar para entender como essas duas formas de conhecimento se interrelacionam. E para isso, para responder essa questão, ele vai dividir a realidade empírica em duas categorias, sendo a primeira o que ele chama de mundo das coisas em si, as Dinge an sich, ou númenos. Você não leu errado, o termo é esse mesmo, númeno. E também o mundo dos fenômenos, o que ele chama de Dinge für uns. Se você estiver achando que essa distinção lembra um pouco aquele idealismo e realismo platônico, você não está errado. Há ecos de Platão nessa forma de Kant pensar assim. Então veja, mais uma vez, é aquela noção de que as ideias, uma vez surgidas e compartilhadas, elas não morrem, mas elas ao longo do tempo vão se transformando, vão assumindo novas formas. Então, séculos depois de Platão, nós temos aqui ecos do pensamento dele num autor já do iluminismo, que foi Kant. Então, sim, há ecos aqui de Platão definitivamente em Kant. Então, veja, para Kant, então, a realidade empírica se divide nessas duas categorias, as Dinge an sich e as Dinge für uns. Então, embora ele adote essa divisão, ele não afirma que a realidade empírica é conhecida de uma forma ou de outra. Veja, Kant não está falando que só é possível conhecer a realidade empírica por meio das Dinge an sich ou das Dinge für uns. Não é isso. O raciocínio dele é bem mais complexo. E, na verdade, o que ele vai afirmar é que ambas são maneiras diferentes de se referir à mesma realidade. Esse é um aspecto importantíssimo no Kant. E aí que vem o interrelacionamento entre o conhecimento puro, que é a priori, e o conhecimento empírico, que é a posteriori. Como que eles se interrelacionam no pensamento de Kant? São duas formas diferentes de se referir à realidade, à mesma realidade. Vamos entender isso por meio de um exemplo. Tenhamos aqui uma proposição, como por exemplo, o carro está lá fora debaixo do sol forte. E este é um conhecimento que pertence à experiência sensível. Eu estou vendo o carro lá fora e também vejo que o sol está forte. Assim, carro e sol forte são Dinge an sich, ou seja, conhecimentos empíricos ou numênicos. Ao mesmo tempo, olha só, simultaneamente, a cena como um todo é o que chega aos sentidos da pessoa. Ela não vê, cheira, ouve ou toca apenas o carro ou o calor do sol. O que ela percebe é uma totalidade, um fenômeno que se apresenta uno a ela. Portanto, as Dinge an sich são percebidas e conhecidas pela pessoa como Dinge für uns. Ou seja, há uma mediação de como as coisas são percebidas empiricamente, ou aquele conhecimento derivado da experiência sensível, ou seja, as Dinge an sich são transformadas em algo que nós compreendemos como uma totalidade por meio das Dinge für uns. É isso que Kant está falando no relacionamento entre esses dois tipos de conhecimento. Aí então nós vamos para um outro ponto importante, que é a questão kantiana, em que nós vamos ver a seguinte: se o mundo dos números e dos fenômenos se interligam, como podemos efetivamente afirmar que conhecemos algo? Esse é o ceticismo de Kant, profundamente influenciado por David Hume. Então, se você assistiu o vídeo de David Hume, você vai ver que esse ceticismo de Hume leva a essa questão. Como nós podemos dizer que nós conhecemos algo? Né? E Hume é bem radical, dizendo, olha, toda ciência naturalista está corrompida.
porque ela está baseada em imputações que não podem ser comprovadas, cuja causalidade não pode ser comprovada empiricamente. Aqui Kant leva esse pensamento de Hume para essa questão da inter-relação entre as duas formas de conhecimento e como isso nos permite dizer que nós efetivamente conhecemos sobre alguma coisa. Só que Kant é obscuro em sua crítica da razão pura, não dando uma resposta clara sobre essa questão epistemológica. Na verdade, se você ler o livro para adiante, para trás e para adiante, fichar o livro todo, olhar, discutir, você vai ver que ele não dá uma resposta para essa questão, que seria a questão central do livro, diga-se de passagem. E, no entanto, como pensador imbuído do motivo religioso da natureza e da liberdade, Kant segue a linha de que o conhecimento pode ser obtido pelo pensamento teórico, chamado também de pensamento crítico, que supostamente não seria dogmático, ou seja, ele é autônomo em relação a quaisquer crenças fundamentadas em conhecimentos empíricos, inclusive conhecimentos písticos, como, por exemplo, crença em Deus. Então, Kant não vai responder à grande questão kantiana, como efetivamente podemos afirmar que conhecemos, mas ele vai vir, olha, o pensamento crítico é um pensamento autônomo em relação a essas crenças fundamentadas a conhecimento empírico, então é por meio desse pensamento crítico que nós vamos chegar a algum conhecimento. E, na verdade, esse pensamento vai dar lógica, vai dar sentido à realidade tal como ela se apresenta a nós. Essa é uma frase muito comum nas pessoas quando elas falam de Kant, mas agora você entende por que ele pensou isso que ele pensou. Primeiro, porque era um pensador profundamente influenciado pelo motivo religioso básico da natureza e da liberdade, e segundo, dentro desse motivo religioso básico, ele vai conceber essa ideia de dois tipos de conhecimento: o conhecimento empírico, que seria a posteriori, e o conhecimento puro, que é um conhecimento a priorístico. E como esses dois conhecimentos se interrelacionam, que cada um vai dar aspectos diferentes da realidade, e na verdade você vai ver aí que as Dinge für uns são responsáveis por dar sentido à maneira pela qual as coisas se apresentam a nós. Isso aqui, claro, é um resumo do pensamento do Kant, mas é suficiente para você agora voltar na crítica da razão pura e conseguir entender por que ele pensou o que ele pensou. E claro que esse pensamento de Kant vai ter uma influência muito grande nas universidades, tanto brasileiras como estrangeiras. Kant, na verdade, aprimorou o pensamento filosófico que já vinha se desenvolvendo dentro desse motivo religioso básico da natureza da liberdade. Lógico, essa ideia da libertação, entre aspas, aí, do pensamento humano, da ideia principalmente da ideia do Deus bíblico, do Deus cristão, que era o alvo preferencial dos pensadores dessa época. E em termos muito gerais, mas muito gerais mesmo, Kant defende que o mundo dos fenômenos construído a partir da experiência sensível é caótico, ou seja, chega a nós de uma maneira desorganizada e ininteligível como totalidade. Logo, o conhecimento derivado dessa experiência sensível é desorganizado ao ponto de impedir a correta apreensão da realidade. Então, para isso, as Dinge für uns precisam ser reconstruídas sobre o filtro do pensamento teórico. Olha lá, olha o pensamento teórico do slide anterior, que é autônomo em relação às crenças puramente sensíveis. E é por meio do pensamento teórico, segundo Kant, que somos capazes de juntar as partes da realidade como percebemos, dando ordem e sentido a essa realidade. E dessa lógica aí, nós podemos então afirmar que essa é a base de toda a atividade acadêmica. A realidade é caótica e cabe ao pensamento teórico, regido pelo método científico como expressão máxima da racionalidade humana, ordenar o que existe e dar sentido a ele. Então, se você é um aluno de universidade, se você está fazendo graduação, mestrado, doutorado, curso de especialização, o que quer que seja, é isso que você tem, e isso reflete a influência de Kant. E é uma influência profunda na forma de pensar em vigor nas universidades. Bom, mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
são as linhas mestras do pensamento kantiano, e eu tenho certeza que se você prestou bastante atenção nesse vídeo e entendeu o raciocínio aqui desenvolvido, você vai estar em melhores condições de entender essa complexa obra escrita por Immanuel Kant. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.